Da mesa do pastor, número 1535, a diferença. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Malaquias 3,18. Malaquias é um dos chamados profetas menores e o último dos profetas dos tempos do Antigo Testamento, cuja linhagem e tipo de profecia terminam com João o Batista, conforme Jesus Cristo declarou. A lei e os profetas duraram até João, Lucas 16,16. Apesar de não ter a mesma importância dos demais profetas, foram suas palavras escritas no que chamamos de início do capítulo 3, que o luterano anglicano Georg Friedrich Händel usou para o seu oratório O Messias. No que se chama de sexto oráculo, Deus usou o seu profeta para responder à pergunta que ainda se faz hoje. Por que os justos sofrem enquanto, ao mesmo tempo, os maus, os ímpios e perversos parecem prosperar? Isso está claro no capítulo 4, quando Malaquias nos autorizou a crermos que há um registro nos céus das boas obras praticadas pelos justificados por Deus e que no dia do julgamento elas serão lembradas e recompensadas por Deus. É o que no Novo Testamento Paulo chamou de o tribunal de Cristo, destinado para os que já estão salvos. Romanos 14,10 e 2 Coríntios 5,10. Embora esse texto às vezes seja usado pelos amigos católicos romanos para justificarem a doutrina do purgatório, não há bases para isso. À luz do que o apóstolo Paulo escreveu, no tribunal de Cristo se reconhece o valor da obra feita pelos já salvos, mas não se fala em reparações e acertos. Todas as reparações pelos nossos pecados, em termos de salvação eterna, já foram feitas na cruz do Calvário. Jerusalém e Judá estavam sob o domínio persa, que, conquanto não fosse um império opressor, como os anteriores, tirava quase todos os recursos dos dominados, e por isso a situação dos judeus vivendo em suas próprias terras era difícil. Havia pobreza e, com isto, o desânimo, aumentado pela corrupção dos príncipes judeus, entre os quais os sacerdotes. Esses tinham uma situação econômica e social confortável, mesmo que para isto fossem desonestos, inclusive com o que se referia aos cultos. A pergunta que os ainda insistem em se manter fiéis a Deus era comum. Por que nós, que procuramos ser justos, sofremos, enquanto os que não estão nem aí para as coisas de Deus, ou são tementes a Deus apenas na aparência, exímios na prática do formalismo, prosperam? O profeta então entrou com a resposta sobre o julgamento de Deus e a sua recompensa, especificamente no dia do julgamento. E neste caso, o julgamento de todos os que, por estarem salvos, cremos como cristãos, estarão no tribunal de Cristo, e o julgamento de todos os seres humanos do trono branco, Apocalipse 20:12, do qual os salvos participarão, mas não para serem julgados. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Sabe, há lições e princípios que se tiram destas palavras e seus contextos que são de fundamental importância nos dias nos quais nós vivemos. Aprende-se pelo texto que não há garantias de uma vida sem sofrimentos para os que servem a Deus. Por mais que haja hoje os que, se dizendo evangélicos, pregam que se pode viver por ser de Jesus Cristo sem enfermidades, sem transtornos econômicos, não há dificuldades de se perceber que não é isto que se ensina nas páginas da Bíblia. Sem falar em Jó, podemos falar de Jeremias, podemos falar de Paulo e a sua declaração: sei estar abatido e sei também ter abundância, de toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Filipenses 4:12. E aí podemos falar de Trófimo, a quem Paulo deixou doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20, de Timóteo, que não tinha seu estômago saudável, além de outras enfermidades, 1 Timóteo 5:23. E também podemos falar do personagem a quem Jesus chamou de Lázaro, que ao morrer foi para o paraíso, para o céu, mesmo sendo um mendigo que se alimentava de restos de comida da casa do rico, à porta de quem se deitava, cheio de feridas. Lucas 16:20-22. Então temos Abraão, amigo de Deus, rico e que por ser amigo de Deus foi para o paraíso. Mas então
Então temos Lázaro, aquele que é ajudado por Deus, é isto que o nome Lázaro significa. Pobre só? Não, mendigo, humanamente falando miserável, com o corpo com feridas, mas que ao morrer também foi para o paraíso. Foi para o paraíso porque na sua miséria deixou-se ajudar por Deus da maneira que Deus, na sua sabedoria infinita, o ajudava. A desgraça da violência, a crueldade da enfermidade, a dor da decepção, a amargura da traição atinge também aos crentes fiéis. No mundo vocês terão aflições, Jesus diz, João 16:33. Pedro falou das aflições que acontecem por se ser fiel e que esta realidade atinge a todos os crentes. 1 de Pedro 5:9. A palavra aflições que Jesus usou foi vertida para o grego do Novo Testamento como flipsin, que literalmente significa estar sendo moída como um milho é moído entre as pedras que se usam para isso. Sua aflição pode estar moendo você, meu amado, pode estar moendo você, minha amada, mas Jesus está dizendo, não fique desanimado, não fique desanimada, por minha causa essas realidades no mundo não vão vencer você. É verdade. A lei do se colher o que se planta também se aplica aos que são crentes em Jesus Cristo. O crente em Jesus Cristo que não cuida da sua vida financeira vai passar por apertos, por melhor dizimista que seja. Quando comemos de forma errada, vamos colher as consequências disto. Por mais cultos que frequentemos, por mais sermões que preguemos, por mais lindos solos que cantemos e até por mais que jejuemos. O jejum até ajuda na questão alimentar, mas se os maus hábitos continuarem, vamos ter nossos problemas. Se como crente em Jesus Cristo eu não cuido da minha maneira de falar, se não controlo a minha forma de agir, vou arrumar problemas com isto. Vou entristecer muita gente, vou me entristecer, mas por causa de Jesus Cristo eu não posso ser assim. Eu devo ser alguém que identifique o equilíbrio. Oh não, eu não estou dizendo que tudo o que acontece de ruim com a gente tem a ver com o que nós fizemos de errado. Vários crentes em Cristo, ucranianos e russos, tiveram suas casas bombardeadas, suas igrejas destruídas, e alguns tiveram suas crianças mortas, estão tendo suas crianças mortas. Alguns estão mutilados. Ora, esses crentes em Jesus estão sendo vítimas, mesmo sendo propriedades de Jesus Cristo, estão sendo vítimas de dois loucos que, motivados pela arrogância, resolveram decidir suas diferenças políticas com tanques, aviões de combate, navios de guerra e bombas. Como explicar pela lógica humana que pessoas que se dedicam a Deus possam ser presas por causa disso? Presas e torturadas, violentadas, desfiguradas e mortas. Eu conheci pessoalmente um pastor que ficou 14 anos numa prisão da então Romênia comunista e cujos sofrimentos pelo qual passou são difíceis de serem mencionados. Ele já está com o Senhor. Conheço um outro que já apanhou muito e que já passou por situações que eu não quero mencionar. Só tenho que repetir e repetir. Torturados e mortos por amor a Cristo é o que esses homens e mulheres, jovens ou não, são. Não fomos avisados? Claro que fomos. Vocês serão entregues para serem atormentados e matarão vocês, e vocês serão odiados por gente de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. O escritor aos Hebreus falou sobre os perseguidos por causa da palavra de Deus e disse que eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Hebreus 11:37. Enquanto eu estou reclamando da comida, da roupa que não ficou bem, do carro que está fazendo barulho, da bicicleta que o aro empenou, do sapato desconfortável, tem gente hoje que, por causa do Cristo que eu digo crer, estão sendo apedrejados, torturados, abusados sexualmente, executados. Não temos desculpas para não pensar nisso. Estamos sujeitos às vicissitudes da vida. Nossos pais estão, nossos avós estão, nossos cônjuges, nossas crianças, nossos filhos adultos. Estamos sujeitos à ganância, aos atropelamentos, às balas perdidas, à calúnia e toda sorte de enfermidades. Então o Salmo 91 está anulado, pastor? Não. Ainda que seja um salmo messiânico, isto é, que se refira ao Messias de Deus e aos cuidados de Deus para com a sua missão, ele se cumpre também na realidade das nossas vidas. Nele está dito, por exemplo, para não termos medo do terror da noite e nem da seta que voa de dia. O poeta sagrado disse para não termos medo.
O medo paralisante, destrutivo, esse é o sentido da palavra hebraica, mas não está dizendo que o terror da noite não venha sobre nós, e nem que a seta deixará de ser lançada. Mas sendo o Senhor o nosso abrigo, o nosso refúgio, usando Paulo em 2 Coríntios 4:9, nós perguntamos: estas realidades podem nos atribular? Sim, mas não nos angustiar. Podem nos deixar perplexos? Podem, mas não nos desanimar. Podem se transformar em perseguição? Podem, mas não nos tornar desamparados. Podem nos abater? Claro que sim, mas não nos destruir. Nele está dito para não termos medo da doença que anda na escuridão. Ora, o Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale sombrio, vale escuro da morte, não temerei mal algum. Os salmos não dizem que a doença não virá, ou que o vale da sombra da morte não se colocará diante de nós. Fala da segurança no enfrentar essas realidades por causa da graça de Deus. O Salmo então diz que 1000 cairão à tua direita e 1000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado. O não cair quando tantos caem significa que a violência, o câncer, qualquer outra enfermidade, a bala que mata, o soco que machuca, a covardia que humilha, seja lá o que for, são realidades tristes que podem nos fazer gemer, gemidos que Deus ouve. Podem nos fazer chorar, pranto que Deus consola, mas não vão mesmo nos derrubar. Isto não vão, porque nem a morte que nos faz deitar nos derruba. Afinal, por causa de Jesus Cristo, ao morrermos, estamos mais do que nunca de pé. Daí o oráculo de Deus proclamar: nem morte nem vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:38. O salmista falou do Altíssimo como a habitação de Deus, e Malaquias fez eco quando falou do julgamento de Deus no dia do julgamento final. É interessante a palavra tenda usada no Salmo. A tenda era a habitação, a tenda era o santuário do culto. A tenda significa a nossa vida como um todo, a alma que sente e cultua. Então o mal no seu sentido mais completo, da perdição eterna, e a praga do pecado que leva a esta perdição, não alcançam a vida no seu sentido mais lato, de quem em Cristo faz de Deus o seu refúgio perfeito, eterno. É importante nas palavras que Deus deu a Malaquias a expressão: então vocês verão novamente. Vocês verão novamente, outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Isso está nos ensinando que, embora a diferença completa, maior e perfeita entre os que pertencem a Deus e os que não pertencem só será revelada, mostrada no julgamento final, esta diferença, porém, já pode nesta vida ser percebida. Tal diferença, guardando-se as dimensões da nossa vida terrena, já é percebida. E aí eu termino com uma história que vocês já ouviram algumas vezes. A história de Horatio Spafford. Depois de perder várias propriedades e bens no grande incêndio da cidade de Chicago em 1871, Horatio Gage Spafford, um próspero advogado e empresário presbítero da igreja presbiteriana, com muito esforço conseguiu amenizar seus prejuízos, sem nunca deixar de socorrer as muitas outras vítimas desse incêndio e de se envolver com as causas pró-libertação dos escravos e socorro aos pobres. 2 anos depois, em novembro de 1873, por questões de saúde de sua esposa, Spafford resolveu fazer uma viagem prolongada com a família para a Europa. Mas negócios urgentes fizeram com que ele adiasse a sua partida, e somente a esposa Anne e as 4 filhas do casal embarcaram num vapor chamado Ville de Havre, rumo a Paris. Quando estava em alto mar, houve um grave acidente com uma outra embarcação, e isso fez com que o navio a vapor afundasse em poucos minutos, tirando a vida de mais de 200 pessoas, entre elas 4 filhas do casal. A esposa Anne foi resgatada inconsciente. Um pastor que sobreviveu ao naufrágio, que também era passageiro, ouviu de Anne o comentário: Deus me deu 4 filhas, agora elas foram tiradas de mim. Algum dia eu vou entender por quê. 9 dias depois, quando enfim desembarcou em Cardiff, no país de Gales, Anne enviou um telegrama ao marido, a Spafford, com os dizeres: salva sozinha, o que devo fazer? Spafford recebeu a mensagem e então embarcou imediatamente para se encontrar com a esposa. No caminho, através do Atlântico, o capitão chamou Horatio e um amigo para lhes dizer: olha, fizemos uma avaliação cuidadosa e eu acredito que agora nós estamos passando pelo local onde o Ville de Havre foi destruído. Horatio foi ao local, ficou olhando aquelas águas
e depois comentou sobre a sua visão do local, dizendo: não pensei em nossos entes queridos ali, porque elas não estavam mais ali. Elas estão seguras, guardadas como queridos cordeiros, e lá onde elas estão, dentro de mais algum tempo, estaremos nós também. Voltou ao seu camarote e escreveu um poema que será musicado em 1876 para se transformar num dos mais cantados hinos da hinologia cristã. Está tudo bem com a minha alma, que em português se chama Sou Feliz com Jesus. O Batista Pobles, amigo de Spafford, colocou música nesse poema, que é a que nós usamos em nossos inários e que nos coloca diante de uma realidade que só a realidade de Jesus Cristo na vida de alguém pode explicar. Como um pai que perde 4 filhas num naufrágio pode escrever o que escreveu. Eu traduzo a primeira estrofe mantendo o original em inglês. Se a paz for como um rio tranquilo acompanhando o meu caminho, mas as tristezas como ondas do mar ferozes se abaterem sobre ela, seja o que for que me acontecer, tu me ensinas a dizer: está tudo bem com a minha alma. Tentando traduzir esse sentimento é que o reverendo William Edwin Intzminger, missionário batista norte-americano no Brasil, traduziu e com a estrofe que nós cantamos: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Que Deus nos dê forças, compreensão e entendimento para entendermos os desafios da vida, as questões da vida e os sofrimentos da vida, na certeza de que nós temos um lugar nos aguardando, onde nunca mais nós vamos chorar, nunca mais vamos ver pessoas doentes, nunca mais vamos perder os nossos entes queridos, nunca mais vamos fazer enterros, porque estaremos nos novos céus e na nova terra. Mas enquanto isso não acontece, enquanto estamos vivendo o que os teólogos chamam de o ainda não, caminhemos, mesmo sabendo que estamos sujeitos a todas essas coisas, descansando no poder de Deus.